Como escolher o lugar para plantar? Não só escolher o lugar para plantar, mas como colocar as coisas no espaço. Como que tu decide para colocar as coisas no espaço? Qual o critério de colocar uma árvore, uma casa, um lago no espaço? Eu estou aqui no Arkansas agora, nos Estados Unidos, e dá bem para mostrar um exemplo aqui para vocês verem a importância que isso tem. Por exemplo, se eu decidir plantar num lugar assim, aqui como está agora, eu tenho sombra na primeira hora da manhã. Então, se vocês observarem, ainda tem gelo aqui, nesse lugar. Se eu fosse plantar na parte que tem sol, né, eu tenho um desenvolvimento melhor das plantas. E aqui eu ainda tenho sombra e eu tenho mais gelo. Então, o desenvolvimento das plantas aqui vai ser muito mais lento. Eu posso decidir isso no momento que eu escolho o lugar. Então, se eu tenho um terreno inclinado, aqui no hemisfério norte, onde eu estou, eu vou procurar sempre a face sul, que é onde vai estar o sol. Se eu estiver no hemisfério sul, eu vou procurar a face norte, onde vai estar o sol, pensando no inverno. Então, todas essas coisas têm uma relevância, tudo isso tem importância na hora que eu estiver organizando um plantio. Aqui tem sombra por causa da projeção da casa e por causa da projeção das árvores. Então, quando eu for colocar uma casa, uma árvore no espaço, eu tenho que organizar isso em função também dos cultivos que eu vou fazer ao redor. Tudo isso é planejamento. Aonde eu coloco o quê, quando e por quê. Então, eu organizo isso dessa maneira para tirar o melhor proveito do espaço. Eu posso colocar uma linha de árvores para fazer um quebra-vento, posso colocar uma linha de árvores para fazer uma projeção de sombra para melhorar a insolação no verão. Eu posso colocar uma casa também para fazer um quebra-vento, ou seja, cada coisa que eu decidir no espaço, cada coisa que eu for colocar no espaço, eu tenho que ver todos os elementos que estão ao redor dela. Assim eu tiro o melhor proveito, otimizando o espaço com as coisas dentro de um planejamento. Qual é o critério então desse planejamento? É a questão dos setores, aonde o sol nasce, aonde ele se põe, da onde vem o vento, qual é o vento predominante, onde é o vento que traz tempestade. A gente tem que entender que a cada 10 quilômetros de vento me baixa 1 grau. Então, num ambiente como esse, se eu tiver um quebra-vento, eu posso mudar uma realidade de um ambiente sem gelo ou um ambiente com gelo, simplesmente por fazer um quebra-vento. Assim como a sombra. Então, no momento que eu crio um quebra-vento, eu posso reduzir o frio no lugar. Isso tudo faz diferença, porque o mais importante que a temperatura é a sensação térmica. Assim como a gente sente mais frio quando está ventando, as plantas também. Da mesma forma quando está quente, ou seja, o vento seca mais do que o sol. Por isso que a gente bota a roupa no varal e ela seca muito mais no vento do que no sol. Esses fatores todos eu tenho que levar em consideração quando eu for planejar um espaço. Preciso entender o que a gente chama de setores em permacultura. O setor do sol, onde o sol nasce, aonde ele se põe. Eu preciso entender o setor do vento, de onde é que vem o vento predominante, de onde é que vem as tempestades, de onde é que vem o frio, a inclinação do terreno, essas coisas todas eu tenho que levar em consideração. Num terreno mais inclinado eu vou ter mais escorrimento, a propensão de erosão é maior. Eu preciso ver qual é o setor do fogo, porque eu preciso ter um gerenciamento com relação a isso. Existem lugares que são mais propensos a pegar fogo, então para esse lugar eu tenho que fazer um acero, ou seja, uma área que não tenha muito material para queimar. Nesse lugar talvez eu possa colocar um sistema de água para controlar o fogo. Eu preciso organizar o espaço com relação a isso. Isso são setores. Depois, imagina que tu tem um vizinho que tem criação de porcos, por exemplo, e tem um cheiro pavoroso que vem dali. Então eu posso fazer o quê? Tentar criar um quebra-vento, um desvio para que esse cheiro reduza essa intensidade dentro do meu terreno. Isso tudo é setores, isso é planejamento do espaço. Quanto mais eu planejo o espaço, quanto mais eu otimizo o espaço, melhores os resultados que eu vou ter dentro desse espaço. E esses são os erros que a gente mais vê nas propriedades. A pessoa vai lá, monta uma casa, constrói uma casa, monta um sistema de saneamento. Depois que ela montou o sistema de saneamento, ela vai ver que logo ali abaixo tinha uma fonte de água, ela acabou contaminando a fonte de água. Então, eu preciso entender relevo, eu preciso entender tudo isso. Esses são os caminhos que a gente faz para poder ter um desenvolvimento melhor dentro da propriedade, uma organicidade melhor para ter o melhor resultado. E para as plantas isso faz toda a diferença. Lugares que na primeira hora da manhã está pegando sol, lugares que vai pegar sol depois das 10 horas da manhã, lugares que estão encharcados, lugares que estão mais secos. Ou seja, eu vou começar a definir o que eu vou plantar, aonde eu vou plantar e quando eu vou plantar e o como eu vou plantar. Isso tudo vai fazer a diferença total do plantio
para eu chegar até uma colheita saudável. Tudo vai fazer diferença, porque tem plantas que não querem vento, tem plantas que suportam vento, tem plantas que eu posso plantar para fazer o quebra-vento para outra planta, plantas que eu vou plantar para projetar um pouco de sombra para outras, ou seja, isso tudo eu preciso organizar. Quanto mais informação eu tenho, mais fácil eu desenvolvo todo o processo que eu quero fazer. Por isso que a gente diz que informação organizada é o primeiro recurso que eu preciso para tentar começar a fazer todo um sistema de plantio ou de organizar o espaço onde eu vou viver, onde eu vou criar todo um processo. E isso não serve só aqui para o hemisfério norte ou para nós no Brasil, lá no hemisfério sul, ou seja, serve para qualquer espaço que tu for te instalar, porque isso são princípios. Então eu pego esses princípios, a partir desses princípios eu posso montar uma coisa na Alasca, como eu posso montar uma coisa na Patagônia, como eu posso montar na Amazônia, no Pantanal, enfim, eu preciso entender os princípios. A partir desses princípios eu faço um checklist, eu faço uma leitura da paisagem, eu tiro o melhor resultado dela. O espaço é a primeira coisa que eu tenho que definir para poder botar uma semente na terra. Que tipo de planta é e que tipo de solo ela gosta, é entender ela nesse espaço que eu estou. Se nesse lugar vai ter sombra, nesse lugar tem mais vento, nesse lugar tem mais sol, ou seja, tudo isso vai definir se tu vai gastar mais água ou menos água, dependendo se o terreno é inclinado, se o terreno é mais baixo, se o terreno é mais alto, se a planta vai pegar mais sol ou menos sol, se ela vai se estressar com vento ou não. As plantas perdem muita água com vento, se estressam muito com vento. Essas coisas todas fazem toda a diferença se tu vai colher bem ou mal ou não vai colher nada.